querido. Como é que era mesmo? O microfone está desligado. Luiz Canal. Isso, Luiz Canal. Então, eu fui fazer uma assessoria na Diocese de Amargosa. Dom Newton havia me chamado, e lá estava o padre Esmeraldo, que trabalhava em Santo Antônio de Jesus. E foi em 90 e pouco, foi antes daquela tragédia. A tragédia foi em 98, que pegou fogo lá na fábrica de fogos e que matou umas 60 pessoas, mais ou menos. Foi uma coisa assim trágica. E foi antes dessa tragédia que eu estive em Amargosa fazendo uma assessoria, e lá eu estive, então, com o padre Esmeraldo. Depois eu tive a alegria de ir a Paulo Afonso, daí ele já era bispo. E ainda fui a Santarém. Fui a Santarém. Né? Então, eu me lembro até o Gilberto, que hoje é arcebispo em São Luís, né? São Luís. São Luís, era lá de Santarém, e então, essas coisas assim. Então, é uma alegria muito grande. O Esmeraldo é do coração mesmo, ele sabe disso, é gente nossa. O Paulo era meu confessor aqui em Belo Horizonte. Agora, se os meus pecados se acumularem, a culpa é sua. Porque o Paulo é dessas figuras assim que tinha uma religiosa que dizia uma frase que eu nunca mais me esqueci. Era uma mulher maravilhosa que morreu jovem demais. E ela dizia: passaste por mim, cruzaste meu caminho, esquecer-te não posso. Aí é o Paulo, né? O Paulo, de fato, é uma figura que marca todos aqueles pelos quais ele passa na vida, né? A gente conhece aqui em Belo Horizonte, é muito querido. Eu trabalho com muita gente que conhece o Paulo, aqui na Cabana, Nova Sintra, Vista Alegre, são bairros periféricos onde o Paulo também passou em tempos idos, né? E aí a gente é bastante amigo. Então, gente, e hoje eu agradeço, então, a confiança por terem me convidado para conversar um pouquinho com vocês sobre o Ministério Social de Francisco, né? Foi o título que o Paulo deu, ou o Magistério Social de Francisco. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu começar, eu fiz um esqueminha para não me perder muito, porque senão são muitas ideias e a gente vai divagando e acaba... A dimensão social do pontificado do Francisco não se resume nos seus escritos, embora tenhamos muitas reflexões escritas por ele, né? Claro. Mas são posturas, são gestos. E eu acho que um divisor de águas, quando ele marca assim, o seu magistério, ministério e pontificado, quando, há 9 anos, ele visitou Lampedusa. Lampedusa é uma ilha símbolo do drama dos migrantes no Mediterrâneo. E nessa memorável viagem, o Papa destacou a questão decisiva da fraternidade e solidariedade com os migrantes. E aí foi um sinalizador, quer dizer, o governo da Itália ficou com muita raiva do Francisco, aí já começou, né? Já começaram as reações dos grandes contra Francisco, porque a Europa tem um movimento da direita muito forte na Europa hoje, a Espanha do Paulo contra os marroquinos, a França, a Itália, a Alemanha já... E tem servido essa questão dos migrantes na Europa, tem servido como bandeira nas eleições da direita,
em toda a Europa, os candidatos de direita se apresentam contra a migração. E em cima da família Le Pen na França, a atual primeira-ministra da Itália, e o pessoal do Reino Unido. Então, cada um deles se apresenta na campanha eleitoral contra os migrantes. Agora, no meio desse clima, o Papa vai a Lampedusa, porque lá em Lampedusa, quando o barco consegue sobreviver às borrascas, né, às catástrofes do oceano, que vem da África, é ali, em Lampedusa, que o barco chega. E quantas vezes o barco vira antes, com 100 pessoas, vocês imaginem, é uma catástrofe, uma tragédia. E o Papa Francisco, então, pronto, ele vai a Lampedusa. Isso daí irritou demais, né, a toda a direita europeia. Então, e com isso, o Papa sinaliza a que veio o seu pontificado em favor dos pobres, dos pequenos, dos migrantes, daqueles que não são contados. Então, isso é fundamental. É um gesto de uma grandeza que até hoje a gente pode ir fazendo releituras para entender a postura social do Papa Francisco. Aí, Papa Francisco diz o seguinte, é uma frase dele: evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então, é trazer o reino, né? Quer dizer, é explicitar a presença do reino no mundo. E o reino de Deus, ele vai discorrer isso em diversos lugares, que o reino de Deus é marcado pela igualdade, pela justiça, mas duas palavrinhas fundamentais para ele: paz e solidariedade. E uma paz entendida não como uma ausência de conflito, como fim de guerra, não. Uma paz, como diz o profeta, fruto da justiça. Então, evangelizar é tornar este reino de Deus presente no mundo. E é interessante que ele diz assim, o querigma, quer dizer, o anúncio evangelizador de Jesus, né? A boa nova de Jesus, possui um conteúdo inevitavelmente social. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. Então, isso, para Francisco, é uma coisa assim que... por isso que ele diz, voltar a Jesus, porque é o Evangelho, é Jesus que vai pautando os nossos compromissos com os pobres, os excluídos, e aquilo que Francisco chama sempre os descartados da sociedade capitalista, aqueles que não são contados na sociedade capitalista. Vocês podem ter certeza, durante a pandemia, tinha muita gente do alto poder mundial vibrando com as mortes, né? Eles querem outras pandemias, outras catástrofes, porque isso movimenta e diminui a população mundial, ou freia um pouco o crescimento, porque eles sempre dizem que há uma superpopulação. É um argumento. E o Papa enfrenta isso com muita coragem. E para o Papa Francisco, o compromisso social decorre da confissão de fé
E aqui eu queria só fazer uma digressãozinha rápida. Qual é a diferença entre um cristão na política e um outro, qualquer na política, que esteja disputando o poder? O cristão na política não disputa o poder. O cristão na política, ele quer impregnar a política daquilo que para ele é mais caro, a fraternidade, a solidariedade, e tudo isso decorre da fé. Por isso que o fazer política na ótica cristã, ela tem que ser diferenciada. Ela tem que ser diferenciada. Então, vejam que interessante. Ele diz assim: confissão de fé e compromisso social. Confessar um pai que ama infinitamente cada ser humano implica descobrir que assim lhe confere uma dignidade infinita. Olha que frase bonita. A gente já pensou nisso quando automaticamente nos domingos a gente fala: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e aí vai? Será que a gente pensa que quando a gente está fazendo uma profissão de fé, dessa profissão de fé decorre compromissos sociais? Veja que interessante esse destaque que o Papa Francisco faz. E ele continua: confessar que o Filho de Deus assumiu a nossa carne humana significa que cada pessoa humana foi elevada até ao próprio coração de Deus. Olha que interessante. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos, os nossos irmãos, sobretudo os menores, os pequenos, é a Jesus que a gente está fazendo. E aquilo que a gente deixa de fazer também, de justiça, não só de assistência, é também a Jesus que a gente está aí ferindo outra vez. Então, essa coerência na profissão de fé, no Deus Pai, no Deus Filho, e aí vem, Francisco continua: confessar que o Espírito Santo atua em todos implica reconhecer que ele procura permear toda a situação humana e todos os vínculos sociais. É uma coisa de tamanha profundidade, porque ele pega a Trindade e ele vai dizer, em outras palavras, a Trindade nos empurra para o compromisso social. A Trindade é que nos faz assumir compromissos sociais. Então, em outras palavras, não dá para dizer-se cristão sem vestir a camisa do pilar da caridade, do social, da solidariedade, do compromisso social. E ele diz assim, então: o próprio mistério da Trindade nos recorda que somos criados à imagem desta comunhão divina, pelo que não podemos realizar-nos nem nos salvar sozinhos. Então, toda essa espiritualidade intimista, toda essa espiritualidade desencarnada, toda essa espiritualidade que faz de Jesus um OVNI, um objeto voador não identificado, que desossa Jesus, que tira a espinha dorsal de Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Eu, de vez em quando, eu vejo a igreja e vejo alguns movimentos dentro da igreja. Eu digo assim, a igreja parece uma confederação de ONGs. E algumas ONGs não têm nada a ver com o Evangelho. Nada.
Então, é por isso que eu parto daquelas afirmações de Francisco que decorrem da fé. A fé no Pai, no Filho, no Espírito, a fé trinitária que nos compromete com o social. O reino que nos chama. Ao lermos as Escrituras, fica bem claro que a proposta do Evangelho não consiste só em uma relação pessoal com Deus. Eu vou deixar bem claro algumas coisas, e algumas coisas polêmicas para depois vocês me cutucarem, provocarem também. Então, aqui na igreja eu tenho pessoal que gosta dessas músicas mais carismáticas e tal. Então, eles cantam, eu na hora da missa eu respeito, eu nunca briguei com leigo lá do altar, porque eu acho que é um abuso de poder, porque o padre no altar tem muito poder. Então, mas depois da missa eu chamo o leigo, não, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Então, por exemplo, eu chego lá na missa, o pessoal canta como canto de entrada, e estamos aqui só para louvar o Senhor. Aí eu chamo depois da missa e falo, não, nós não estamos aqui só para louvar o Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a sua palavra, para nos comprometer com ela, para viver a caridade. Vocês percebem como essas afirmações do Papa têm consequências? Tem uma outra musiquinha que é pegajosa, aquelas que a gente canta de manhã e lembra o dia inteiro. Então, eles cantam, Deus enviou seu Filho amado para morrer. Aí eu chamo e falo assim, pelo amor de Deus, não me cante mais essa heresia. Deus não chamou seu Filho amado para morrer, nós o matamos. É diferente. Então, e ele morreu por compromissos, como consequência de uma vida. Como diz o Frei Beto, ele não morreu nem de Alzheimer, nem de câncer na cama, nem de um atropelo de camelo na esquina de Jerusalém. Então, ele morreu por compromissos. Nós somos seguidores de um homem que morreu na cruz porque assumiu compromissos com os pobres, pequenos, descartados e levou esse compromisso até as últimas consequências. Então, quando a gente diz que o pai ficou feliz com o sacrifício do filho, pelo amor de Deus, não vamos dizer que Deus Pai gostou de ver o seu filho sangrando na cruz. Nós já tivemos santos na igreja com essas ideias meio distorcidas, como o Santo Anselmo. Porém, o que é que agradou o pai e o filho na cruz? Agradou de ver o compromisso que o filho teve, a fidelidade do filho, que foi até as últimas consequências. Esse é o meu filho amado, porque levou o seu compromisso até as últimas consequências. Isso sim, a gente pode dizer que agradou Deus Pai. De vez em quando, até mesmo dentro da liturgia, tem alguns textos, eu quando leio antes, eu lamento, eu censuro, não dá para ler, não dá para a gente ler mecanicamente o missal romano, agora fizeram ainda mais algumas mudanças, né? Então, não dá para a gente ler mecanicamente aquilo que a gente nem acredita. Os bispos ficam doidos comigo com isso, desculpe, Dom Esmeralda aí, mas não dá para ler certas coisas. Eu não posso simplesmente falar o sacrifício agradável a Deus. Espera aí, que sacrifício agradável a Deus é esse? Então, é nessa ótica. Né? Então, a gente precisa fazer releituras e tal. Depois, então, o Papa Francisco acaba com essas perspectivas. E agora eu gostaria de trazer um núcleo do compromisso social do Papa, que advém dos seus encontros com os movimentos populares. Não dá para não fazer comparação.
os 2 papas anteriores promoveram encontros somente com movimentos espiritualistas. E eu leio os relatórios desses encontros, há coisas que beiram heresias. Há coisas que beiram heresias. Então, agora o Papa Francisco, não, vamos fazer encontro com os movimentos? Vamos. Mas com aqueles que têm compromisso com a transformação da sociedade. E ele foi muito enfático. Né? Nós publicamos aqui um livrinho pequenininho sobre o Papa e os movimentos. Eu escrevi uma parte do livro também. É bastante interessante, onde vários autores destrinchamos um pouquinho o conteúdo desses encontros. Mas com esses encontros, o Papa Francisco faz uma reviravolta na doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja, que teve como o seu ponto de partida no finalzinho do século XIX, com Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, que foi um avanço para a época, quando a gente coloca no contexto, fantástico, né? É um avanço para a época. E aí dá um chute inicial para a doutrina social da Igreja, e que depois da Rerum Novarum a gente teve 40º ano, 80ª advênia, centésimos anos, labores exerceis, tivemos um monte, e agora Fratelli Tutti, que é, de fato, fantástica. Mas os encontros do Papa Francisco com os movimentos populares faz a gente rever toda a doutrina social a partir dos pobres. E dos pobres não mais como objeto da caridade, como objeto da nossa assistência. Não. Os pobres como sujeitos da transformação social, por meio dos movimentos populares organizados. E os movimentos populares fazem parte da sociedade civil, não do Estado. Então, apostar nos movimentos populares é apostar na sociedade civil organizada, que cutuca o Estado, mas não faz parte do Estado. É acreditar numa outra política. E, com isso, o Papa Francisco nos coloca numa situação de rever a nossa leitura da doutrina social da Igreja. Nós temos um compêndio da doutrina social da Igreja, que é muito bom, mas se a gente rever esse compêndio à luz da perspectiva de Francisco, a gente dá uma outra visão, é um outro olhar, Então, ele diz assim, ele insiste com isso, não se pode relegar a religião à mera questão intimista. Não somos uma sociedade secreta. É interessante, né? E ele vai colocar, então, consequências práticas dessas afirmações mais espirituais dele, da Trindade, das decorrências disso tudo. Ele põe algumas consequências práticas. Eu vou enumerá-las, porque ajuda a gente depois na discussão. Consequências práticas. Primeiro, inclusão social dos pobres. Enquanto a política não estiver imbuída deste objetivo, inclusão social dos pobres, esta política não tem nada a ver com a doutrina social da Igreja, segundo o Papa Francisco, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo.
Uma política que não procure a inclusão social dos pobres, e aqui eu mostro para vocês uma decorrência disso. O nosso atual presidente anda brigando com o presidente do Banco Central por causa das altas taxas de juros, a Selic com 13,75. Por que não chegam num acordo? Porque o argumento e a visão do presidente da República vai na linha da inclusão social dos pobres. E a visão do presidente do Banco Central não está nem aí com os pobres. Está com os mecanismos do mercado para controle inflacionário. Ele tem outros objetivos, atender o mercado, atender aos grandes. Vocês percebem que as falas do Papa Francisco têm consequências. Tem consequências. É por isso que tem muita gente que não gosta dele mesmo, na igreja e fora dela. Então, o primeiro ponto que ele é insistente, inclusão social dos pobres. Segundo ponto, economia e distribuição das entradas. Distribuição das entradas. Não podemos confiar, essa é a frase dele, nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Veja que interessante. Não podemos confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado. Aqui ele mexe num ponto que é fundamental. Mecanismos de controle do mercado. Sem mecanismos de controle do mercado, o mercado por si só não faz distribuição das entradas e não garante o equilíbrio social. É por isso que a gente vê essa desigualdade social absurda. O nosso país, na classificação dos países, das economias mundiais, o Brasil está junto com a Itália, no 9º lugar, a 9ª economia no mundo, a 9ª economia no mundo. Então, nós não podemos dizer que o Brasil é um país pobre. Esses dias, um conhecido meu, bolsonarista, estava dizendo do Brasil, país de terceiro mundo e tal. Eu falei para ele, me explica qual é o critério que você usa para primeiro, segundo, terceiro mundo. Qual é o critério? Me mostra o critério, porque daí a gente vai discutir. Porque em critérios econômicos, um país que ocupa o 9º lugar não é terceiro mundo. Agora, se você pega no prisma, na perspectiva social, aí sim, por que fica nessa classificação? Porque não há mecanismos de controle do mercado que não consegue favorecer a distribuição de renda, e nós somos um país injusto, não somos um país pobre. Tanto é que o Lula está sendo convidado para participar do grupo dos 7 países mais ricos. O BRICS, outra vez, está sendo acionado, né? que junta Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? O BRICS. Agora está incluindo também, acho que Reino Unido, me parece. Eu sei que está lá. Então, o país não é pobre, o país é injusto. Nós precisamos parar com esse negócio de dizer que nós somos de um país pobre. Nós temos que dizer que somos de um país injusto. E são decorrências das afirmações do Ministério Social, do Magistério Social de Francisco. Terceiro ponto, Francisco destaca: cuidar da fragilidade. É um ponto muito fantástico.
O social, além de ter que incluir os pobres, provocar a distribuição de rendas, tem que também cuidar da fragilidade. Os povos originários, né, os enfermos, que também fazem parte desse contingente enorme de fragilidade, as mulheres ainda. Nós tivemos agora deputados votando contra aquele projeto de lei que queria equiparar salários iguais para homens e mulheres que fazem serviços iguais. Um deputado evangélico descarado, ele teve a coragem de dizer que isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a mulher seja submissa. Então, ela não pode ganhar igual ao que ganha o homem pelo serviço que faz. Ele usa Deus ainda para justificar o seu voto. Né? Então, vocês imaginem. Então, o Papa diz cuidar da fragilidade. E essa palavra cuidado, né? Quanto carinho a gente tem que ter com ela também. E o quarto, o bem comum e a paz social. Gente, não há bem comum sem inclusão dos pobres, sem cuidar da fragilidade, sem distribuição de renda. Então, os 4 pontos estão profundamente interconectados. Ainda na Evangelii Gaudium, né, o Papa Francisco, ele quis oferecer 4 princípios para a leitura do social, que é interessante. Então, o primeiro princípio, eu vou abordar os 4 princípios de maneira meio rápida, que eu estou vendo que a minha hora está voando. O primeiro princípio, o tempo é superior ao espaço. É um princípio muito interessante, porque na política social, mais do que disputar poder, disputar espaço, é desencadear processos transformadores. E eu digo para vocês que eu acho que foi um grande erro do partido que atualmente está no poder, porque já esteve 13 anos no poder e privilegiou muito a disputa de espaço e não desencadeou processos de mudança da consciência social. Então, fez muita coisa boa, alçou muita gente da pobreza, tirou muita gente da miséria, do mapa da fome, promoveu gente com cota social, fez um monte de coisa. As empregadas voando, né, de avião, que é uma metáfora para dizer dessa ascensão dos pobres, porém não trabalhou no desencadeamento de processo de mudança da consciência. Por isso, o Papa Francisco, esse primeiro princípio é fundamental. O tempo é superior ao espaço. Então, você fica disputando espaço e esquece de desencadear processos. Então, tem gente que diz assim, olha, o Papa Francisco está velho, vai morrer, vai vir um outro que vai acabar com tudo isso. Os processos desencadeados pelo Papa Francisco, esses processos vão ser uma pedra no sapato se o Papa que o substituir for de outra perspectiva. Que ele vai ter que matar processos, que é muito mais complicado. O segundo princípio, quando a gente faz, né, um empreendimento de transformação social, luta social, a unidade prevalece sobre o conflito. O Papa Francisco, ele aposta na política dos consensos.
Então, a busca do consenso para superar conflitos. Nem sempre é tão automático, tão fácil, né? Mas é por aí. Nós vamos caminhando por essa perspectiva. O terceiro princípio, vocês anotem, que é muito importante. Terceiro princípio. A realidade é mais importante do que a ideia. Olha que interessante. Quantas vezes nós batemos boca por ideias? A gente quebra o pau por ideias. A gente quer convencer o outro com as nossas ideias. A gente tem que apostar que a realidade é mais importante do que as ideias. Então, na questão social, o debate sobre ideias a gente pode fazer com ideologias e tal, mas se a gente se aferrar à realidade, fazer com que a realidade emerja com força, e a força da realidade se sobrepõe ao debate só sobre ideias. Então, e o quarto, ele diz, o todo é superior à parte. Porque muitas vezes nós estamos discutindo por questiúnculas, minúcias, e nos perdemos, não temos uma visão do todo. Então, a visão do todo favorece também a nossa luta. Eu não vou agora ficar brigando, discutindo e tal, por uma coisa secundária. O todo é superior à parte. Então, esses 4 princípios que estão lá no Evangelii Gaudium, ele oferece como 4 princípios propulsores de uma pastoral social. Uma pastoral social. Estou terminando. Depois, verbos, outra coisa gostosa no magistério do Papa Francisco, que ele usa e abusa de verbos. E por que verbos são importantes? Porque verbos indicam dinamismo. Substantivo é uma coisa mais parada, verbo é dinâmico. Então, ele tem algumas trilogias de verbos que são muito interessantes. Uma primeira, encontrar, escutar, discernir. Então, primeiro, uma política de encontro. A gente tem que ter a coragem, né, do encontro. O encontro é fundamental. Né? O encontro é fundamental. Ele usa lá na língua dele outra palavrinha, cercania, né? Que é essa aproximação. Então, esse encontro forte. Depois, escutar. Gente, esse é um ganho no ministério do Papa Francisco. As etapas do sínodo, todas marcadas por essa questão de escutar, e escutar o outro, e escutar totalmente outro. Não escutar a nós mesmos, ou somente aqueles que pensam como nós. Ampliar o leque das escutas, porque o outro nos desinstala, nos questiona. E aí, encontrar, escutar e discernir, fundamental. Ele usa esse verbo em diversas ocasiões. Uma outra trilogia bem rápida, né? Que ele usa no capítulo 8º da exortação Amoris Laetitia, quando é para tratar de casais em situações difíceis, ele usa uma outra trilogia de verbos, mas que pode ser generalizado, vale para outras ocasiões. Acompanhar, discernir e integrar. Então, os processos devem ser de um profundo acompanhamento. A pessoa que acompanha está junto, caminha junto, escuta junto,
faz o processo do discernimento junto. E a finalidade é integrar, nunca excluir, nunca descartar. Depois, nos vários encontros com os movimentos, o Papa deixou claro, né? Então, agora eu vou tirando algumas consequências mais práticas de toda essa teoria que ele desenvolve, né? A frase dele foi bastante, no primeiro encontro já, foi muito importante, que já demarcou uma perspectiva. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Isto marca o Ministério Social de Francisco. A política dos 3 T's, né? Terra, teto, trabalho, terra, teto, trabalho. Então, isso é muito importante, né? Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Ao promover os encontros com os movimentos populares, ele faz, então, aquilo que eu dizia, essa revolução na doutrina social da Igreja. Ele afirma que a doutrina social deve ser feita a partir dos pobres, do chão dos pobres, onde os pobres pisam. Por isso, os pobres passam a ser sujeitos e não apenas objeto de caridade ou assistência. E aqui, segundo o Papa, é preciso traçar estratégias concretas para fazer frente à atual economia globalizada. E ele tem uma frase que é muito forte, ele diz que a economia globalizada mata, exclui e destrói. Mata, exclui e destrói. E transforma o dinheiro em ídolo, ao qual tudo deve ser sacrificado. Então, agora, só para concluir, porque eu quero ouvir vocês também, porque acho que é importante para a gente poder dar um pouco de feedback na minha fala também. Então, o Paulo dizia aqui, deixa eu ver aqui, 8h45 que termina, então eu tenho que dar um jeito de... Eu vou fazer algumas citações. Citações do Papa Francisco, porque eu acho que são fundamentais para a gente entender o seu ministério social. Diz ele, quando o capital se torna um ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez do dinheiro domina todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, faz lutar povo contra povo e até, como vemos, põe em risco nossa casa comum, a irmã e mãe terra. Os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. E aí ele conclui, esta economia mata, esta economia exclui, esta economia destrói a Mãe Terra. Então, eu acho que é uma citação com tantos elementos fortes que marcam, de fato, a perspectiva social de todo o ministério de Francisco. Segunda citação selecionada. O colonialismo novo e velho, que reduz os países pobres a meros fornecedores de matérias-primas e mão de obra barata, gera violência,
miséria, imigrações forçadas e todos os males que vêm juntos. Precisamente porque, ao pôr a periferia em função do centro, nega-lhes o direito a um desenvolvimento integral. E isto, irmã e irmãos, é desigualdade. E a desigualdade gera violência que nenhum recurso policial, militar ou dos serviços secretos será capaz de deter. Essa é uma outra citação dele forte. E a terceira e última, para a gente poder discutir. O futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes dirigentes, das grandes potências e das elites. Está fundamentalmente nas mãos dos povos, na sua capacidade de se organizarem, e também nas suas mãos que regem com humildade e convicção esse processo de mudança. Estou, diz ele, convosco, dizendo aos movimentos. E cada um repitamos a nós mesmos do fundo do coração. E aí ele pede para a gente repetir. Nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem sem possibilidades, nenhum idoso sem uma veneranda velhice. E aí ele fala bonito para os movimentos populares, as lideranças que estavam lá na frente dele. Continuai com a vossa luta e, por favor, cuidai bem da Mãe Terra. Então, é interessante que o Papa trata os movimentos populares, por meio das suas lideranças, como colaboradores diretos do seu ministério social, do seu magistério social, do seu ensinamento social. Ele transforma esses movimentos como imprescindíveis para a transformação. E para não dizer que eu não falei das flores, concluindo, impossível não tocar e não falar da encíclica social do Papa Francisco, a Fratelli Tutti. Quem ainda não a leu, por favor, não termine esse curso de formação na diocese sem pegar a Fratelli Tutti, com um lápis na mão, riscando frases, fazendo anotações nas margens, porque ela é toda muito, muito, muito rica. E ele começa a Fratelli Tutti, o primeiro capítulo, dá um pouquinho de depressão na gente, porque ele não esconde uma visão muito realista que ele tem. O Papa não é um sonhador, não é um brigador como Dom Quixote, não. Ele, de fato, tem o pé no chão quando ele fala. O primeiro capítulo, ele dá o nome As sombras de um mundo fechado. As sombras de um mundo fechado. E aqui, nesse primeiro capítulo da Fratelli Tutti, ele faz uma perspectiva, os sonhos desfeitos em pedaços. A partir da Europa, por exemplo, quando a Europa decidiu ter uma moeda comum, a comunidade comum europeia, a gente sonhou que isso era possível. A gente sonhou numa outra força
A gente estava saindo de Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a gente pensava, mas que coisa bonita, esses países com tanta história, milenares, com tanta raiz histórica, que beleza! Agora, fraternité, e a coisa vai acontecer. Vai acontecer nada. Já temos aí o Brexit do Reino Unido, saindo da Comunidade Comum Europeia, a Hungria com a extrema-direita, com 1000 problemas, né? E depois a Comunidade Comum Europeia servindo para fortalecer a OTAN, a Organização do Tratado Norte, que nada mais é uma organização para a guerra. E a Europa se dobrando ao poder dos Estados Unidos, porque a OTAN, quem preside, são os Estados Unidos que presidem a OTAN. Até a Finlândia entrou na OTAN. É o máximo. Acabou. Então, o Papa tem toda a razão nesse primeiro capítulo, quando ele diz: durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos, e lentamente foi caminhando para variadas formas de integração. E aí ele cita esse exemplo da Europa e mostra a regressão, né? Depois ele trata, de uma maneira cruel, o fim da consciência histórica. Olha, quando o Muro de Berlim acabou, escreveram que a história acabou, o fim da história. Porque acabou o fim da dialética. Então, agora é só o neoliberalismo. Então, o Papa vai abordando esses temas e ele chama de novas formas de colonização, também cultural, que vai matando a consciência histórica. Ele ainda destaca que tudo isso que vem acontecendo de desmonte de um sonho de integração acontece sem apontar um rumo que seja um projeto para todos. Não tem um substitutivo que seja uma utopia que vale a pena. Não tem. E ele ainda fala do descarte mundial, os direitos humanos que não são suficientemente universais, a sociedade do conflito e do medo, a globalização e progresso sem um rumo comum. Vocês imaginem, ele vai terminar aqui falando com a pandemia e outros flagelos da história. Teve muita gente otimista escrevendo que da pandemia nós íamos sair com um mundo mais humano. Da pandemia nós íamos sair para um mundo mais fraterno, porque a gente teria aprendido com a pandemia as nossas fragilidades, as nossas limitações. Então, que, de fato, a pandemia teria sido, para nós, um ponto fundamental para a gente poder dar um passo. Eu pergunto para vocês, será que nós saímos melhores da pandemia? Será que a pandemia foi, de fato, uma lição para fazer a gente perder a nossa arrogância em relação aos outros, em relação à terra, né? A Laudato Si do Papa Francisco, que tanto fala que a necessidade de uma ecologia integral,
A ecologia integral integra o desenvolvimento humano, social, político, econômico. Não é só terra por terra, mas está tudo integrado. Será que, de fato, a pandemia nos ajudou a entender a nossa fragilidade para a gente buscar soluções comuns para um mundo de fraternidade? Então, o primeiro capítulo é bastante assim deprimente. A gente lê o primeiro capítulo da Fratelli Tutti e a gente perde o fôlego. Mas depois ele vai recobrando com coisas belíssimas, belíssimas, né? E ele vai mostrando onde se dá, no capítulo 7º, ele diz caminhos de um novo encontro, caminhos de um novo encontro. Recomeçar a partir da verdade, onde ele vai dizer que a política é necessária, que a política é necessária feita com amor, que a política é uma forma sublime de exercer a caridade. Então, nesse capítulo, ele vai, se o primeiro capítulo nos deprime, o capítulo 7º abre janelas, na perspectiva dele, da necessidade de abrir processos, desencadear processos. Olha, eu não sou suspeito, eu gosto muito do Francisco, né? Sou suspeito a falar do Papa Francisco e dessa dimensão social. Mas eu vejo o Papa Francisco numa continuidade das perspectivas de um Paulo VI, com Populorum Progressio, com João 23, com Pacem Terris. Eu vejo o Francisco muito mais como uma continuidade dessa linha social dos papas na igreja e, sobretudo, nessa abertura de uma igreja que supera a sua dicotomia igreja e mundo. O que o mundo sofre, sofre a igreja. O que o pobre padece, padece a igreja. Suas tristezas, alegrias, angústias e esperanças são nossas tristezas, esperanças e angústias também. Então, por aqui eu fico e entrego para o Paulo aí coordenar o debate. Muito obrigado mesmo. Certamente a fala do Godoy desperta muitas perguntas e provoca. Penso que temos uns 15 minutos. Você prefere, Godoy, uma pergunta e responde, ou que façam 2, 3 perguntas e depois responda em grupo? O que acha melhor? Está fechado. Nas mensagens, eu não estou vendo perguntas, mas vamos abrir aí microfone para quem quiser, levanta a mão e tal. Isso, quem quiser levanta a mão. Juju Lourado levantou a mão. Não, bacana, é Zuzu Louredo. Boa Louredo. noite, muita luz e paz para nós. Aí Ô, está Manuel, Louredo. você é padre? Eu sou padre. Graças a Deus, meu Jesus. Eu tenho uma... Nossa, mãe, você não tem noção, eu entrei atrasada na aula, mas estou aqui morrendo. Será o que eu perdi de tão maravilhoso? Qual é a grande dúvida? O que me incomoda profundamente na igreja hoje? Como nós estamos, como se o mundo todo, você falou dos partidos políticos aí, né, das ideologias, estão muito mais preocupadas em ter número e convencer do que verdadeiramente defender. O que me incomoda muito na igreja hoje, e aí nós temos que ter coragem, eu falei isso no encontro presencial, que a gente tem muito medo de nos questionar.
Eu participo de um grupo da liturgia, mas eu falei que na igreja eu só não presidi missa, porque não pode, né? Se pudesse, na minha época, eu tinha feito isso também. Eu cresci na igreja, eu sou das comunidades eclesiais de base, que provavelmente deve ser mais ou menos na sua idade, você deve ser bem mais jovem do que eu, mas que o padre, o papa, ele vem, é como se ele retomasse aquilo que a gente sempre defendeu e que paramos de defender, não sei por quê, não sei por quê mesmo, talvez por medo de perder fiéis. Será que são fiéis? Como é que é isso? Então, é isso que eu escutei hoje, para mim, assim, puxa vida, que Jesus é esse que a gente está querendo. A gente está querendo fazer um Jesus diferente, de acordo com as nossas convicções e os nossos interesses. E não tem jeito de mudar isso. E eu não conhecia, vou fazer questão de ler, mas ler na íntegra a encíclica do Papa Francisco, ela é maravilhosa. E eu não acho que ela é deprimente no início, não, ela é realista. É realista. E nós, cristãos, estamos precisando ser realistas. Nós somos muito fantasiosos. Nós vivemos num governo aí, me perdoa a expressão, lascado, detonando com o pobre, com os diferentes. E a gente não podia comentar absolutamente nada num grupo de liturgia, porque era política. Espera aí, como não viver política? A nossa vida é política. Ninguém de nós não é político. Nós não somos seres capazes de viver sem política. Mas não é política partidária. É a política do cristianismo, que prega o quê? Justiça, que prega amor, que prega caridade. Não tem como fugir a isso. Eu estou falando porque eu estou muito feliz por estar participando desse momento. Agradeço a Deus. É como se eu estivesse resgatando algo que eu acho que nós cristãos precisamos resgatar. Nós não podemos ficar dizendo, é política, é política. Que droga, tudo é política. E ela necessariamente não tem que ser partidária, ela pode ser cristã. E é isso que nós temos que defender, é isso que o Papa está defendendo e que nós estamos correndo no paralelo. E acho até que muitos padres precisam assumir esse compromisso que o Papa Francisco nos chama e chama cada um para estar assumindo. Olha, amei, me desculpa, eu converso demais, não pode abrir para mim, vou baixar minha mãozinha, fechar meu microfone, que é melhor. Beijos para todo mundo. Muito bom, mas deixa aí, antes de você responder, desabafos assim lavam a alma, precisa. Mas tem vários aí com a mão levantada, de Minas Novas, o Eloy, então vamos agilizando para que você possa também dar o retorno. Vamos lá. Vamos escutando. Minas Novas, Deep, não sei quem que é, levantou a mão e depois o Eloy. Aí. Vamos Pode lá. abrir o microfone. Minas Novas, não está se Abrir o ouvindo. microfone. O microfone está fechado. Boa noite. Agora Boa sim. noite. Prazerão estar aqui com vocês. É uma prosa muito boa e que a gente realmente possa, eu, no caso, como pai de família aqui, possa transformar a realidade aqui da minha casa. Eu consegui levar isso para os meus meninos, para a minha família aqui, para que eles possam disseminar isso na comunidade e perceber a importância do trabalho comum, da luta pelas causas sociais. Se a gente conseguir fazer isso, porque eu acho que é o primeiro passo. Não vou pensar fazer isso aqui dentro da paróquia, não, mas pelo menos dentro da minha casa. Uma prosa muito boa. Valeu. Ótimo.
O Eloy e depois você responde. Abre o microfone, Eloy. É muito bom a aula, a palestra. Eu fiz aqui até algumas anotações aqui, no que diz respeito à fala do Papa Francisco. Eu fiz, é, o Papa, somos chamados a zelar pelo respeito da pessoa humana. Em seu discurso, o Papa Francisco assegura que somos chamados a zelar pelo respeito da pessoa humana, pela sua liberdade, pela sua proteção e sua inviolável dignidade. Essa é a missão da ação da doutrina social da Igreja. O Papa Francisco diz que, ao promover esses valores e esse estilo de vida, muitas vezes se vai contra o acarrete, mas lembrando-nos sempre, não estamos sozinhos. Deus se faz próximo de nós, não em palavras, mas com sua presença em Jesus. Deus se encarnou com Jesus, feito nosso irmão. E assim, entre a doutrina social, né, nos chama a pensar mais e a valorizar mais a pessoa humana, o ser humano, como pessoas dignas, né, de ser respeitadas, de ser valorizada, que nós vivemos numa sociedade muito egoísta, muito que desprotege os mais fracos, os mais desprotegidos. Boa noite. Talvez você pode dar o retorno, então, a estas 3 intervenções, Godoy? Então, uma das coisas que para nós cristãos, né, é fundamental é uma perspectiva da Evangelii Gaudium que o teólogo espanhol acabou fazendo com que ganhasse uma visão bastante interessante, quando ele diz assim, que o Papa Francisco acentua, de fato, é a volta a Jesus. Por que eu estou falando isso? Volta ao Evangelho, volta a Jesus. Porque quem, de fato, se compromete a descobrir as pegadas de Jesus nos evangelhos, não tem por onde não se comprometer socialmente. Então, se a gente faz isso de maneira organizada, em pequenos grupos, porque um sempre ajuda o outro nas leituras, né? E a gente vai perseguindo, assim, fazendo o trajeto, o itinerário de Jesus, a gente vai ver quantas vezes Jesus, junto dos pobres, junto dos enfermos, junto dos descartados, então é cego, coxo, é aleijado de todo tipo, é prostituta. Quando a gente vai ver o grupo de Jesus, a gente fica encantado, a gente fala assim, nossa, a igreja parece que ao longo dos anos se tornou um clube dos puros. Eu me lembro que, não sei, deve ter igreja que ainda faz isso, mas eu me lembro de mais tempo, algumas igrejas que o pessoal dizia assim, na hora da comunhão, somente aqueles que estiverem devidamente preparados queiram se aproximar para a comunhão. Um dia eu falei para um ministro numa igreja, falei assim, você não fale mais isso, que eu saio do altar, porque nem eu sei se eu estou devidamente preparado.
Eu comungo por obra e graça de Deus, misericórdia de Deus, não porque eu acho que eu mereça, eu sou bom. Então, quando a gente volta a Jesus, a gente vai ver Jesus lá, pecadora, que entra na casa de Simão, lava os pés dele, Simão está julgando, Jesus percebe, Simão, e Jesus chama a atenção. Depois, os anciãos que eram encarregados de ficar, vão lá, levam uma mulher surpreendida em adultério. Por que não levaram o homem com quem ela estava também? Por que levaram só a mulher para ser apedrejada? E o homem que estava com ela? Né? Então, a gente vai vendo como que Jesus é capaz de, nas situações, tomar a perspectiva do pobre, do descartado, do marginalizado. Ele é genial nisso. Então, o Papa Francisco fala, volte a Jesus. Por quê? A Igreja Católica, muitas vezes, enveredou pelo campo do devocionismo. Então, nós temos os católicos de São Judas, os católicos de Santo Expedito, os católicos de Santa Rita, e aí nós vamos. Agora tem os católicos do Padre Pio, os católicos de Faustina Kowalska, e sei lá. Mas por que a gente não pode ter cristãos de Jesus, seguidores de Jesus? Então, nós caímos. Então, quando a gente fala voltar a Jesus, é porque a gente se desviou do caminho mesmo. E já tem gente aí com papel e caneta na mão, eu vou dar uma recomendação. Já que vocês estão no processo de formação, eu acho que vale a pena se deixar questionar por algumas coisas importantes. Nessa perspectiva de fazer com que o evangelho fale na igreja, tem um livro de um paisano do Paulo, chamado José Maria Castilho. É um teólogo espanhol, está publicado, traduzido pelas Vozes, O Evangelho Marginalizado. O Evangelho Marginalizado. Não confundir com outro livro, O Evangelho dos Marginalizados. Não. Aqui tem que prestar bem atenção. O Evangelho Marginalizado. Né? É de José Maria Castilho, das Vozes. Olha, vocês vão perceber a Zulu, que falou aí, o Eloy, o nosso irmão de Minas Novas, que eu não sei o nome. Bacana, Zulu não, Zuzu. Zuzu. A Zuzu, o Eloy, o irmão lá de Minas Novas. Vocês vão, lendo este livro, vocês vão falar assim, nossa, agora eu vou ter que, de fato, me ater mais ao Evangelho e vou assumir compromisso. Só para dar um gostinho na boca de vocês, José Maria Castilho diz o seguinte, eu vou dizer uma heresia aqui, cadê o bispo para me censurar, né? Ele diz o seguinte, a igreja nasceu sem o Evangelho. Há uma defasagem aí. Por quê? Porque as comunidades cristãs nasceram muito mais pelo impulso missionário de Paulo. E o apóstolo Paulo não conheceu os evangelhos. Quando Paulo foi martirizado, não tinha ainda nenhum evangelho escrito. O evangelho mais antigo, lá dos anos 70 e pouco. E Paulo foi martirizado na década de 60, 66, 7. Então, as comunidades cristãs que nasceram do impulso missionário de Paulo, Barnabé, de Timóteo e tal, né?
de Filipe, Estevão, os primeiros, essas comunidades não conheceram os evangelhos. Então, a igreja nasce marginalizando o evangelho. E depois, no decorrer da história, muita gente levou em conta o Deus de Paulo, que tem muitas características diferentes do Deus de Jesus. O Deus de Paulo é o Deus que exige o sacrifício redentor do filho e tal. Toda essa teoria da redenção e tal vem muito mais de Paulo. Jesus apresenta outro Deus, que é o Pai, que o acompanha, que o ama, que é misericórdia, que é um com ele. Então, é bastante interessante. Leiam esse livro, se deixem questionar. Se acaso criar muita confusão na cabeça de vocês, aí vocês falem com a coordenação pastoral diocesana e a gente marca uma aula só sobre cristologia. Cristologia, para abordar o livro, que é Nossa, essa aula eu acho que ela é necessária, né? Nós estamos com sede disso. que ela é muito importante. Bom, Vamos lá, Paulo. são 8h30, não sei até quando podemos ir. Felipe tem o Eloy a mão levantada. Pode fazer o Eloy a sua intervenção e vamos fechando, não é isso? Isso. Tio, o nome do Isso. livro, por favor. Crisleide, Deixa eu pôr aqui, espera aí. Crisleide também levantou. Eu coloquei lá no grupo, gente, a foto com a capa do livro do José Maria Castilho, o Evangelho Marginalizado das Vozes, para ficar fácil de distinguir e não confundir com o outro, o Evangelho dos Marginalizados. Está lá no grupo a foto. Tá bom, obrigado. Então, Eloy e Crisleide e fechamos. Aí era para repetir o nome do livro, só que eu queria. Está no chat aí. Você tem condições de abrir o chat? Sim, tá depois aí. eu vou abrir. O Então, tá, obrigado. aí. Você pode abrir agora. É na onde está aí, ao lado dos participantes, tem uma coisinha que é uma janelinha com um biquinho para baixo. Clica aí, vai abrir uma página, uma chamada Mensagens na Chamada. Eu pus aí, o Evangelho Marginalizado, José Maria Castilho, Vozes. Crisleide, tua intervenção? Sim, só para estar compreendendo a lógica. Então, segundo o Papa Francisco, né, pelo que eu entendi, trazer esse reino como objeto transformador na vida dos pobres. A partir do evangelho, eu consiga transformar meu meio social, né? Ver o evangelho como algo que transforma, algo que possa mudar a condição de vida do outro, né? Eu acho que dentro da igreja, antes era muito monopolizado, muito elitizado. E hoje eu vejo que o Papa Francisco, né, ele vem abrir nossos olhos, que para a gente não estar no altar, mas para a gente conduzir pessoas ao altar. Que, através do evangelho, eu possa ter uma nova perspectiva de vida, olhando o outro, escutando o outro, me colocando no lugar do outro. Foi mais ou menos essa linha aí. Muito bom, Crisleide. Está ótimo. Maravilha. Vai, aprofunda isso. Pega esse caminho e aprofunda. Tá por aí, ótimo. Na verdade, eu acho, Godoy, o magistério de Francisco, de alguma forma, nessa parte, está tentando traduzir para a realidade do mundo atual as exigências do Evangelho. Então, 3 documentos que são fundamentais primeiro, o
o que é programa da missão dele, não é? Evangelii Gaudium. Quem puder ler Evangelii Gaudium, né? Laudato Si, sobre ecologia, e Fratelli Tutti. Esses 3 documentos, encíclicas, são fundamentais para compreender como traduzir hoje o Evangelho na realidade do mundo atual. Felipe, contigo o encerramento. Que maravilha. Godoy, já que você nos ofereceu o aperitivo, a gente aceita, viu, a outra grande oferta de um encontro sobre cristologia. Vamos marcar depois, conforme a disponibilidade da tua agenda. Vai ser muito bom. Tá certo. Eu quero mesmo, né, agradecer a participação do pessoal, né? A gente conseguiu aí manter, né, a frequência, um grupo bom. Somos aqui agora mais ou menos 50 pessoas participando, então muito bom. Peraí. Agradecer ao Paulo, né, mais uma vez, por nos colocar em contato com os assessores deste mês, e agradecer a você, Godoy, pela disponibilidade, pela contribuição. Uma alegria, um prazer mesmo, né, deixar-nos provocar pela tua contribuição. Então, a palavra é muito obrigado a todos e todas. E aí ficamos combinados, pessoal, semana que vem, né, o nosso próximo encontro neste mesmo canal, nesta mesma hora, e continuamos aí no eixo da caridade, a nossa reflexão sobre as implicações sociais da fé.